Senhor, então nós vamos sair da forma nessa manhã. Nós vamos ser diferente. E o Senhor disse, a mensagem didática vai ficar para o período da tarde. E você vai pregar a seguinte mensagem sobre o tema, resgatando uma unção perdida. Você não entendeu? Eu vou repetir, resgatando uma unção perdida. Obreiro também dá glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Bom, Deus então me trouxe aos ouvidos uma história de um homem, uma história muito linda, que quando Deus me mostrou a história desse homem, eu comecei a chorar. Eu coloquei a minha boca no pó e eu soluçava, chorando sozinho no meu quarto, quando Deus me mostrou a história desse homem. O nome dele é Asaf. Pergunte para mim, o que significa Asaf? Não, pergunta todo mundo. O que significa Asaf? Deus dele se apoderou. Vou repetir, Deus dele se apoderou. Asaf escreve um legado de 12 salmos. Quantos salmos? 12. Salmo de número 50, escrito por Asaf. Salmo de número 73 a 83, escritos também por Asaf. Asaf foi o segundo maior salmista da Bíblia, e de forma alguma ele foi sombra de Davi, como já ouvi alguém dizer. Asaf, embora tendo um ministério parecido com o de Davi, usava a mesma prédica. Asaf falava sempre na primeira pessoa e esboçava uma intimidade que chega a nos dar uma inveja, entre aspas, uma intimidade profunda com Deus. Só que o Salmo de número 73, ele é um salmo atípico. Eu passo os olhos por esse salmo, não vejo aqui muita alegria. Muito pelo contrário, eu vejo muita tristeza no Salmo de número 73. E eu fui examinar em que época foi escrito o Salmo de número 73, e eu tomei um choque. Quando eu descobri que o Salmo de número 73, escrito por Asaf, foi escrito na sua velhice, com provavelmente mais de 60 anos de idade. E eu disse, Senhor, como pode? Um homem que experimentou o Senhor de todas as maneiras, um homem que teve intimidade com o Senhor, que provou do Senhor de todas as formas, como pode um homem chegar à sua velhice e agora fazer um desabafo desse com o Senhor? Usar uma linguagem tão forte contra o Senhor? Como pode um homem desafiar o Senhor depois de ter experimentado tanto? Asaf aqui, irmãos, está fazendo um desabafo profundo. Eu encontro na vida de Asaf aqui na sua velhice, ele tramitando pelo vale da sombra da morte. Mas não era uma morte física, era uma morte espiritual. Ele disse assim, olha, quando eu pensava em tudo isso, os meus pés quase se resvalaram. Traduzindo, ele estava dizendo, olha, eu quase desviei quando comecei a pensar em tudo isso. Ele começa a partir do versículo de número 1, ele diz assim, verdadeiramente, Deus é bom para com todos. Deus é bom para você, inclusive para com Israel. Mas ele estava com isso querendo dizer, Deus é bom para todos, mas menos para mim. Menos para mim, porque eu começo a olhar as riquezas dos homens, vejo que os homens que têm muito dinheiro, que têm muita fama, que têm muita glória, são alegres, celebram banquetes com seus filhos, celebram festas, e eu estou vivendo uma miséria. Então Deus diz para mim, filho, você vai trazer essa mensagem, porque o obreiro do século 21, que é o tema desse simpósio, o obreiro e o século, repita comigo, o obreiro e o século 21. É o tema desse simpósio. Então Deus me falou o coração, os meus filhos, os meus príncipes e as princesas que eu escolhi para estar na minha casa, para ministrar, para ser os meus levitas, estão vivendo o que Asaf viveu. E eu disse, Senhor, mas o que eu vou trazer através da lição de Asaf, sendo que a Bíblia, ela não nos dá muita história a respeito de Asaf, apenas os 12 salmos escritos por ele, e também algumas passagens nos livros de Crônicas, Reis e de Samuel, que relata também a respeito da vida de Asaf, não com detalhes, mas dizendo, Asaf foi consagrado, então separou Davi a Asaf, alguma coisa assim.
E o Senhor disse: você não gosta de buscar nas deixas da história? Não gosta de livros de história? Eu disse: eu gosto, Senhor, então vai. Lá eu vou te mostrar. E eu comecei a ler livros paralelos que trouxessem-nos alguma coisa que viesse me dar oxigenação à minha inteligência para entender como que um ancião com o rosto cheio de rugas, já vencido pelo tempo, com uma cabeça já brancas, um homem desse poderia desabafar com Deus e falar coisas tão fortes para Deus. Aí eu descobri que Asaf, aquele do qual Deus se apoderou, teve um ministério muito lindo, irmãos. Vamos voltar no tempo. Agora, vamos voltar para a época em que Davi reinava. Davi foi o homem que preparou Asaf, foi o homem que era o espelho de Asaf. Muita gente se espelhou em Davi. Os valentes de Davi eram inspirados em Davi. Há alguns tempos atrás, meses atrás, eu ouvi um pregador pregando uma palavra relatando sobre Davi, e ele disse que Davi, quando a Bíblia relata que era de gentil aspecto, Davi tinha uma beleza feminina. Isso é uma mentira. Davi tinha uma beleza masculina e era homem mesmo. Ele não estava com aquilo dizendo que Davi era homossexual. Eu entendi bem o que ele disse. Ele quis dizer que Davi era desprezado pela família porque tinha uma beleza feminina, algo atípico. Mas Davi tinha sintomas de macho. Porque quando o espírito mau se apoderou de Saul, a Bíblia diz que alguém disse: vamos procurar um arpista para expulsar esse espírito mau de Saul. E alguém, um moço ali que conhecia Davi, quem sabe era um colega de Davi, disse assim: "Rei, eu conheço um jovem da casa de Jessé o belemita, que ele é sisudo de palavras, valente, guerreiro, homem de guerra, e Deus é com ele, e sabe tocar bem." Saul deu uma olhada. Saul já estava endemoniado para poder dizer: traga esse rapaz. Não sabia que um rapaz desse iria, lógico, tomar conta logo do trono. Sisudo de palavras. Sisudo de palavras não é arrogância, não é arrogância, mas é aquele obreiro que você olha para ele e o jeito dele conversar é grosso. Tem muitos irmãos que a gente conversa com ele, que na primeira instância, você conversa com ele, você fala: que irmão mais grosso do que parede de igreja. Já viram no Brasil as paredes de igreja, a gente põe aquela textura? Um irmão até um dia brincando muito comigo, fazendo algumas algazarras, eu falei para ele, você não pode brincar assim com a sua esposa, que ela é brava, que se ela pega você e resolve esfregar o seu rosto nessa parede aqui, você está perdido. Davi aparentava ser um homem grosso em termos de palavras, sisudo de palavras, mas esses obreiros, depois que você vai ter intimidade com eles, você vai ver que ele não é grosso, ele é sisudo de palavra, ele tem uma palavra firme, e os líderes de Deus, principalmente na área militar, eles precisavam disso, eles precisavam ser sisudo de palavras. Davi formou um exército truculento. Se você for parar para ver a história da Bíblia, Davi formou um exército de 400 homens que vieram a ele na caverna de Adulão, que hoje é um vilarejo que se chama a Vila de Aldeimar, que ainda existe até nos dias de hoje. Davi vieram a ele homens truculentos, homens que não tinham formação acadêmica, homens que não tinham conhecimento, homens endividados numa terra amaldiçoada. Chegaram a Davi e Davi disse: o que esse povo quer comigo? O que esse povo veio fazer a mim? E eles disseram: nós não temos esperança na terra. Nós estamos perdidos, endividados, nós estamos derrotados. E nós viemos porque você foge de Saul, porque você está escondido numa caverna. E nós sabemos que você é guerreiro, nós sabemos que você é valente, nós sabemos que você é homem de guerra, nós sabemos que além de você ter sensibilidade para adorar a Deus, você é um general de mão cheia. E nós queremos que você seja líder sobre nós. E Davi então se faz líder sobre aqueles homens. Homens truculentos, irmãos. Homens truculentos, que a Bíblia relata, um por nome de Benaia, que no tempo da neve, ele desceu à cova e matou um urso dentro da cova no tempo da neve. Esse mesmo Benaia. Ele também feriu um egípcio que trazia na mão uma lança de tecelão. Um egípcio maior ainda do que era o próprio Golias. Benaia poderia olhar para aquele egípcio e dizer assim: você é gigante, a minha inspiração é Davi, e Golias já caiu, e você também vai por terra.
Então eram homens que não tinham sensibilidade, porém eram homens guerreiros. E Davi, então, sendo esse líder que tinha tudo, essas qualidades todas, homens se espelhavam nele. Os valentes de Davi se espelhavam em Davi. Os valentes de Davi olhavam para Davi e diziam assim: esse é o nosso líder, vamos lá. Eu quero abrir um parênteses aqui e quero te fazer uma pergunta. Quem você tem influenciado? Na sua geração, quem você tem influenciado? Em Davi eu vejo o maior formador de líderes da história da Bíblia. Moisés formou Josué, tá bom, deixou um sucessor. Elias deixou um sucessor em dobro. Eliseu com o espírito dobrado, porção dobrada do espírito de Elias. Muitos homens de Deus deixaram seus líderes, porém alguns não deixaram líderes, falharam nisso, porque a obra de Deus ela precisa prosseguir. Você precisa formar líderes, obreiro. Você precisa fazer liderança. Graças a Deus, eu louvo a Deus que o meu ministério foi formado sob a liderança de um grande homem de Deus. Eu digo grande homem de Deus, não pela sua estatura, mas pelo que ele tem feito para Deus, pastor Romeu Ivo de Almeida. Um grande homem de Deus, hoje, grande pastor de um ministério hoje. Deus deu a ele um ministério. E Davi influenciava gerações. Agora, o que eu quero narrar a vocês, a história que Davi influenciou um garoto chamado Asaf. Davi, então, sai para uma guerra, derrota os filisteus e está trazendo de volta a arca da aliança. A arca da aliança estivera roubada pelos filisteus na cidade de Kiriat Jearim por 20 anos. E quando se foi a arca de Deus e acabou, foi-se a glória de Israel junto. E o povo de Israel já não tinha mais a arca para fazer sacrifícios, para fazer propiciação de pecados. Saul viveu uma época terrível. E então Davi sai nessa empreitada após ter sido ungido rei sobre todo Israel. E a Bíblia relata que então Davi vem voltando com a arca. E eu fui buscar na história dos hebreus algo que me trouxesse maior revelação a respeito do que aconteceu, para que Asaf fosse um homem, um jovem, um adolescente, do qual Deus dele se apoderou. O nome de Asaf, antes do encontro dele com Deus, a Bíblia não revela, mas esse nome ele recebeu quando Deus dele se apoderou. Davi olhou e disse: esse é Asaf, Deus dele agora se apoderou. Então vem Davi com 30 mil homens, que a Bíblia nos relata no segundo livro de Samuel, capítulo 6. 30 mil homens de guerra saíram com Davi, derrotaram os filisteus e agora estão trazendo a arca pela segunda vez. A primeira vez, eu não quero entrar nessa história aqui, mas só abrir um parênteses, Davi vinha trazendo a arca, e os irmãos conhecem a história, que a arca estava sendo puxada por bois em um carro. E não era assim que Moisés havia dito aos filhos de Israel. Moisés havia dito aos filhos de Israel que a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. E então vem os filhos de Israel, junto com Davi da primeira tentativa, puxando a arca, os bois puxando o carro, a arca em cima do carro, e então de repente a arca começou a cair. E a Bíblia diz que um dos sacerdotes levou a mão para segurar a arca, e Deus matou ele, fulminou ele ali no momento. Você não tem que tentar segurar a arca de Deus, a presença de Deus, porque Deus, quando se apodera de você, Ele faz a obra completa. Amém? A segunda tentativa de Davi de trazer a arca, então ele mandou colocar, falou para os sacerdotes, falou: olha, a arca ela tem as 4 pontas, né? E vocês vão segurando nos ombros. Um sacerdote daqui, o outro de lá, os 4 sacerdotes vão levar a arca nos ombros, como Moisés ordenou. E Davi então consagrou a Deus, consagrou o povo, e lá vem aquela multidão, 30 mil homens de guerra, e os sacerdotes trazendo a arca de Deus para Israel. E então Davi pega e manda, segundo a tradição dos hebreus, um mensageiro até o palácio real. Vai lá, fala com Milca,